Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais um encontro formativo, nosso terceiro encontro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022. É com grande alegria que damos continuidade em nossas formações. Eu sou a professora Nilceia Souza, sou professora da rede, assim como vocês. Hoje eu estou usando uma blusa vinho, tenho os cabelos loiros escuros, com luzes, uso um brinco de argolas aqui dourada e um batonzinho. E vamos dar início, né, ao nosso encontro formativo do ano série. E aqui nós vamos retomar algumas discussões estabelecidas na formação de etapa para a implementação da sequência de atividade 3 do volume 1, com foco no letramento, tendo como base aí as ações pedagógicas sugeridas para análise linguística e semiótica. Em seguida, haverá uma proposta de metodologia ativa e para encerrar as orientações para o desdobramento do planejamento a ser realizada aí na ATPC da unidade escolar. Eu gostaria que vocês organizassem um diário de bordo para fazerem as anotações referente aos nossos estudos e que tenhamos uma excelente formação, uma formação produtiva e que essa formação seja propositiva para o desenvolvimento da ATPC na escola. Então, para acessar, né, o material do Aprender Sempre, juntamente aí com o currículo em ação, basta vocês acessarem o link da EFAP, onde vocês encontrarão esses materiais para planejarem as aulas, para estudarem, para aperfeiçoarem aí os estudos, né, e um planejamento que seja propositivo para a aprendizagem dos nossos estudantes. Como objetivos da nossa formação de hoje, né, e para darmos início a essa formação do ano sério, em especial ao 8º ano, nós comentaremos brevemente os seus objetivos. Então, nós temos aí 3 objetivos, né, para essa pauta formativa. O primeiro é revisitar os aspectos teóricos apresentados na formação de etapa sobre o tema central aí do letramento, com enfoque na análise linguística e semiótica. O segundo objetivo, relacionar o tema central do letramento com as atividades da sequência de atividades 3, do material Aprender Sempre, tendo como base aí a análise linguística e semiótica. E o terceiro, né, objetivo aí da nossa formação é sugerir metodologia ativa com foco na organização da gestão da sala de aula para fomentar as ações de desdobramento na ATPC. A nossa agenda também está organizada em 3 momentos formativos, né? O primeiro momento, nós vamos revisitar aspectos teóricos já apresentados na formação de etapa sobre o tema central do letramento, com enfoque aí na análise linguística e semiótica. No segundo momento, nós iremos relacionar o tema central, letramento, com as atividades da sequência de atividade 3, do material Aprender Sempre, tendo como base a análise linguística e semiótica, e o terceiro momento, sugerir a metodologia ativa, com foco na organização da gestão da sala de aula para fomentar as ações do desdobramento da ATPC. Então, nosso primeiro momento, né, o momento onde nós iremos revisitar os aspectos teóricos já apresentados na formação de etapa, como eu já disse, sobre o tema central do letramento, com enfoque em análise linguística e semiótica. E para isso, né, nós vamos aí pensar na perspectiva enunciativa discursiva, tendo em vista aí o currículo paulista. Então, lá na página 101, com base na BNCC e nos PCNs, ele apresenta a língua portuguesa sob a ótica enunciativa discursiva, e tais aportes teóricos, eles visam impactar aí o trabalho proposto para, né, para o objeto, né, para o estudo aí da língua portuguesa, onde a linguagem ela é vista como uma prática social. Então, por isso, é fundamental considerar os eixos de ensino do componente língua portuguesa, né? Nós vamos pensar aí no eixo da leitura, no eixo da produção textual, no eixo da oralidade,
no eixo da análise linguística e semiótica. Então, essas práticas de linguagem, elas devem ocorrer por meio de sujeitos sociais, né, historicamente situados aí em uma interação sempre responsiva, e também a partir da necessidade da articulação desses eixos para promover uma aprendizagem preocupada com a formação integral dos estudantes, de modo, né, que possa dominar aí a leitura e a escrita. Além disso, né, proporcionar aos nossos estudantes usar a língua de diferentes perspectivas, né, sobre diferentes perspectivas, sobre diferentes contextos, sejam eles aí de interação, em diferentes campos da atividade humana, para argumentar e também defender pontos de vista, sempre de forma ética, né, tendo empatia pelo outro, além de partir aí de uma reflexão linguística e semiótica. Então, nós vamos pensar aí que para construir sentidos em suas práticas de leitura e também de escrita, bem como saber usar aí a língua a partir de uma forma consciente, com os domínios dos recursos, né, oferecidos por ela, é necessário que a escola ela priorize práticas sociais de leitura, de oralidade, de produção textual, de análise linguística e semiótica. Até mesmo porque, né, é dentro da escola que os estudantes eles vão aprender, né, a utilizar a língua, a experimentar aí as diferentes formas de situação de aprendizagem, onde eles vão conseguir conversar, né, a partir de diferentes contextos, escrever aí diferentes gêneros textuais. E o currículo paulista, né, do ensino médio, lá na página 68 e 71, ele orienta que as práticas de análise linguística, elas permitam aí realizar a distinção de traços e significado dos textos aqui, que devem ser estudados, né? E a partir daí incluir os componentes aí de língua inglesa, de arte, de educação física, propondo aí a compreensão dos usos da língua de acordo com as especificidades de cada um desses componentes curriculares. E a partir dos objetivos, né, dos objetos de conhecimentos que são específicos aí para as habilidades de cada área de estudo. E nesse sentido, né, esses pontos, eles são relativos, né, quando nós pensamos aí na análise linguística e semiótica. Vamos pensar aí que eles envolvem conhecimentos cognitivos de aprendizagem e os de mundo nas práticas de linguagem. Eles permitem observar e analisar a progressão temática, a forma composicional do estilo dos gêneros e a construção de sentido, e também permite aí estudar os variados gêneros textuais, escritos, orais, ou até mesmo aqueles digitais, multimodais e multissemióticos. E o currículo paulista, ele vai apontar também o componente de língua portuguesa como propiciador de experiências que contribui aí para a ampliação dos letramentos, possibilitando aí a participação significativa, uma participação crítica e ativa dos nossos estudantes, né? Então, pensar nos conhecimentos linguísticos, nós precisamos também priorizar e ter em mente que eles não devem considerar somente os usos relativos aos privilégios aí sociais e culturais dados à língua e à escrita, né? Nós precisamos pensar também, ensinar os nossos estudantes a considerar, inclusive, as outras formas de linguagem, né? E quais são essas formas? Nós vamos pensar aí nas semioses, que produzem aí sentidos, como as variações de graus, de tons, de ritmos, de intensidades, de volumes e até mesmo de ocupação no espaço, né? Então, é fazer com que o estudante ele reflita e a partir dessa reflexão ele consiga construir a sua aprendizagem de uma forma ativa, de uma forma propositiva, de uma forma intencional, né? E no nosso segundo momento formativo, nós vamos relacionar, né, o tema central, letramento, com as atividades da sequência de atividade 3 do material Aprender Sempre, tendo como base a análise linguística e semiótica. E nesse sentido, professores, a seleção dessa aula, ela se justifica por atender às orientações da habilidade essencial, que é relativas a distinguir aí diferentes propostas em uma reportagem, né, decorrentes aí do uso de recursos para impactar, né, para chocar o leitor. Então, a aula 3, causando impacto, né,
Nós vamos, a partir dela, rever a habilidade essencial, analisar os objetivos da aula 3, que é causando impacto, né, da sequência de atividade 3, do caderno do Aprender Sempre. Nós vamos aí apresentar o conjunto de aulas e também as suas proposições para que vocês consigam compreender, né, a partir daí da aula 1 até chegar na aula 8, consigam ter um panorama geral, aí uma visão global de como foi construído, como foi desenhada essa aula, de modo que o estudante ele consiga construir a sua aprendizagem aí de uma forma intencional, de uma forma propositiva, né, e de uma forma com que ele se sinta aí o protagonista, né, desse processo de ensino e aprendizagem. E também analisar aí a aula 3, causando impacto, com foco na análise linguística e semiótica, né, que é o foco da nossa formação de hoje. Então, a habilidade essencial e os objetivos da aula 3, que é causando impacto, né? A habilidade essencial, ela tem por finalidade desenvolver nos estudantes competências para distinguir diferentes propostas editoriais, de forma a identificar aí os recursos utilizados para impactar, para chocar o leitor, né? Que podem comprometer uma análise crítica da notícia e também do fato noticiado. E os objetivos dessa aula, né? Os objetivos dessa aula eles estão voltados para a análise dos recursos linguísticos, aí nós podemos pensar nos recursos linguísticos sintáticos semânticos, né, de maneira a impactar, de maneira a chocar o leitor, e para isso é preciso identificar no gênero textual reportagem os efeitos de sentido, né, que são provocados pelo uso de estratégias de modalização e também de argumentatividade, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos o panorama, né, desse conjunto aí de 8 aulas, onde, né, é possível aí vocês perceberem a partir do quadro e visualizar aí a quantidade de aulas e a partir delas aí realizar as anotações, né? Essas anotações, elas são relativas à habilidade essencial e também ao objeto de conhecimento, aos objetivos da aula, à intencionalidade ao ser desenhado, ao ser construído, né, podendo aí com antecedência preparar as atividades, né, a ser desenvolvida aí na sala de aula, de modo que contemplem as necessidades das aprendizagens dos estudantes. Até mesmo porque, né, cada agrupamento de estudante possui aí uma forma de aprendizagem e nós temos aí dentro da sala de aula uma heterogeneidade, né, onde eles aprendem de forma diferente. Então, ninguém melhor do que vocês, né, para fazer aí um planejamento voltado para a realidade aí, né, para o chão da sala de aula, de modo com que os estudantes consigam aprender, né, e consigam aí desenvolver. E também consolidar essas habilidades aí que não foram compreendidas. Na aula 3, né, como nós já mencionamos aqui, causando impacto, nós trazemos algumas sugestões pedagógicas aí que vão antecipar a realização dessas atividades, de modo que vocês consigam aí compreender, né, e também, a partir daí, fazer anotações pertinentes para o planejamento da aula antes, né, de estar aí desenvolvendo com os estudantes. Então, antes de dar início, né, essa sequência de atividades, nós sugerimos algumas ações pedagógicas, né? E aí nós temos 5 ações aí para sugerir a vocês. A primeira, nós trazemos aí, né, sugerimos a vocês que convide os estudantes para uma conversa informal e onde, né, você poderá solicitar que eles apresentem aí exemplos de assuntos que provocam impacto, até mesmo que choquem, né? Quais assuntos podem ser esses? Guerra, fome, a violação dos direitos, né? Morte, abandono, entre outros, né, temas aí que vão chocar. A partir daí, você pode estar escrevendo na lousa, né, para que os alunos consigam visualizar aí as anotações. E concomitante a esse processo de registro na lousa, motive também os estudantes, né, a participarem das discussões, a pesquisarem a definição do termo impacto, né, e também eles fazerem a relação, né, do que essa palavra impacto, ela causa, ela provoca, né, e o tipo de relação que essa provocação vai causar nas pessoas. Então, mostre aos estudantes que para chegar a esse efeito, existe toda uma estratégia textual.
E essa estratégia ela é importante, né? E mais importante é fazer com que os estudantes percebam, né? E para isso é interessante toda essa mediação, né? Essa proposição de modo com que você consiga conversar com os estudantes e fazer com que eles compreendam os objetivos da sua aula. Então, no item 2, né? Nós trazemos aí para vocês convidar os estudantes a pesquisar e também conceituar o termo impacto, né? Podem ser feitas aí algumas pesquisas no dicionário impresso, até mesmo no dicionário digital, né? Que são possibilidades, a depender aí da realidade, né? Na escola, na sala de aula. E também, a partir daí, construir, né? Construir uma definição para essa palavra impacto. Pode ser de forma coletiva, fazendo os registros na lousa, né, e a partir daí discutir com os estudantes, né, essa construção. É claro que você também pode, ao final, aí, chegar num consenso com eles e dar aí um sinônimo, né, uma definição para essa palavra, né, perturbação intensa, né, o que quer dizer, né, produz um efeito muito forte, né, um abalo, um impacto emocional. E a partir daí discutindo com eles e fazendo com que eles compreendam, né, essas palavras aí dentro do texto. Realizar algumas perguntas disparadoras também é muito importante para o levantamento de conhecimentos prévios, né, o porquê dos impactos, o porquê dos choques e também a reação desse impacto nas pessoas, né, depois delas terem acesso ao material que vai produzir aí os efeitos de sentido. Então, incentivá-los a participar é fundamental. No item 4, né, é o momento de pedir aos estudantes que eles observem os recursos utilizados pelo autor para provocar os efeitos de sentido. E quais são esses recursos? Os números, as ilustrações de cenas, as sensações, os fatos, as revelações de tramas, as farsas, os mistérios, as projeções de catástrofes, entre outros, né? E há exemplos disso, nós podemos citar aqui, né, essa frase, né? O homem é morto durante bebedeira em um bar. E 20 homens são mortos durante chacina em um bar. Então, perceba aí que eu utilizei aí duas frases para exemplificar, né? Esse efeito de sentido aí a partir dessa análise linguística e semiótica dentro do texto. E a partir daí convidá-los a discutir acerca das diferentes construções de sentido de cada uma dessas manchetes, né? No item 5 é um momento aí onde vocês vão dialogar a respeito dos modalizadores, pensar na função dos textos e também nos efeitos produzidos pelo uso, né? Informar também a turma que esses modalizadores aí, eles servem para manifestar aí uma atitude, né, do autor, que pretende aí obter uma adesão do seu público-alvo, né? Aquela questão, quem escreve, escreve para alguém com alguma intencionalidade, né? E nós recomendamos também que vocês apresentem os mesmos exemplos citados anteriormente, né? Acrescentando alguns modelizadores, né? Por exemplo, seguramente um homem foi morto durante uma bebedeira. Dizem que um homem foi morto durante uma bebedeira. Ou, infelizmente, um homem foi morto durante uma bebedeira. Percebam que são, né, 3 frases aí construídas, né, 3 orações que foram construídas de formas diferentes, né, a partir aí do acréscimo desses modalizadores aí que vai causar um impacto diferente, né, no texto. Então, abrir um espaço para discutir com os alunos, fazer com que eles reflitam a partir da construção é muito importante. Aqui na aula 3, né, dando continuidade, é sugerido também que a sala ela seja organizada em forma de né, de maneira a facilitar o diálogo entre os estudantes, a troca, né, a socialização aí de compreensão e também, né, a realização de uma leitura compartilhada, que é fundamental para que possa discutir com a turma aí quais as estratégias
modelizadoras e também argumentativas utilizadas aí pelo jornalista. Então, expor a modelização são marcas que vão evidenciar o ponto de vista assumido pelo autor em relação ao que ele escreveu e também as intenções persuasivas em relação aos seus possíveis leitores. Então, nós destacamos também, né, que o uso da língua, ele decorre de ações de comunicação que são mediadas por intencionalidades, sejam elas para explicitar, né, para ter certezas, dúvidas, obrigatoriedades, sentimentos, entre outros. E essa reportagem especial, ela vai alertar para o aumento do lixo plástico por causa da pandemia do Covid-19, né, pois a população ela passou a utilizar materiais descartáveis em grande quantidade, né? Nós vamos pensar aí nas luvas plásticas, nas máscaras, nos visores faciais. E para comprovar essa temática, o jornalista ele faz o uso de modalizadores argumentativos, né? Nós vamos pensar aqui de acordo com. E em seguida, ele apresenta um argumento de autoridade, né? Quando ele cita a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais. Então, vocês percebam que, como a argumentação por dados concretos da realidade, né? Eles vão trazer alguns dados que são informados aí por essa empresa. E aí vai indicar, né, que entre 15% e 25% do lixo residencial corresponde ao aumento desse lixo plástico e também os resíduos hospitalares, eles estão num crescimento, né, em torno de 10 a 20 vezes maior. Então, isso é preocupante, né? E para concluir, o autor, ele recorre à locução prepositiva adverbial, que apesar de, que vai aí propor que, embora as cooperativas estivessem fechadas, é necessário haver uma coleta seletiva desses materiais recicláveis, de maneira a evitar que eles invadam as ruas, que eles invadam os oceanos e causem um impacto negativo para a natureza. Né? Essa consciência ela é muito importante. Então, trazer o aluno para essas discussões e fazer com que ele reflita é fundamental. Até mesmo porque, né, vocês estão construindo um sujeito, né, um cidadão aí global que participa aí de forma ativa, né, da sociedade. Dando continuidade nessa aula 3, causando impacto, os estudantes eles precisam mobilizar alguns conhecimentos linguísticos, seja aí no campo da análise linguística e semiótica, sejam relativos aos efeitos de sentido a partir das escolhas sintáticas semânticas do autor, e também observar esses modalizadores que sustentam a tese defendida, ou até mesmo que eles provocam a adesão aí entre os interlocutores. Então, quanto à sintaxe, né, por ser uma reportagem, é possível aí observar, né, explorar também que a norma padrão decorrente da organização canônica das orações, dos usos de períodos compostos, bem como aí os fatores de regência, concordância, as retomadas, né, sejam elas progressão temática, anafra, catáfora, aí, são fundamentais, né? E vale também destacar que os elementos notacionais na construção de sentido nos textos, né, pelo uso dos sinais de pontuação e também da sinalização dos diálogos, né, como as aspas, os pontos de exclamação, de interrogação, entre outros, eles são fundamentais, né? E essas regularidades ortográficas, elas estão de acordo com a normatividade da escrita, né, em diferentes gêneros, né, textuais, no caso, a reportagem. Então, nós vamos verificar as possíveis respostas do aluno, né, para essas perguntas que aparecem aí na tela. Então, nós vamos pensar aí, né, para essa pergunta A. O que causa impacto no leitor ao tomar conhecimento acerca do assunto da reportagem, né? Espera-se aí que os estudantes eles apontem um aumento de 15% a 25% do lixo residencial, né? O lixo hospitalar, aí esse aumento de até 20 vezes, né? E também, né, mais lixos nas ruas, nos oceanos, aí o impacto negativo aí para a natureza. A letra B, né? Quais os modalizadores presentes no fragmento da reportagem? Aqui, né, nós vamos pensar em uma espécie que delimita a máscara, né? Nós vamos pensar também na expressão que ela pode passa a ter uma ideia de incerteza, né? Estima-se também, né, que passa uma ideia de possibilidade.
E na letra C, né, onde é proposto que eles retirem frases do texto em análise e reescrevam, inserindo modalizadores que expressam certezas e afetividade, né? Espera-se que aqui os estudantes eles apresentem situações como sem dúvidas, as pessoas estão usando mais máscaras descartáveis, talvez as pessoas estejam usando mais materiais descartáveis, lamentavelmente, elas estão usando mais materiais descartáveis, né? Então, esse momento, né, onde eles realizam as atividades que são propostas no caderno, né, do aluno, e a partir daí eles consigam aí fazer a socialização das respostas é muito importante, né? Então, propiciar esse momento de troca é fundamental, até mesmo porque nós estamos aí fazendo com que os nossos alunos aprendam, né? E às vezes, com a socialização de saberes entre eles, essa aprendizagem, além, né, de se tornar de uma forma mais natural, ela pode ser mais prazerosa. Aqui, né, a atividade 2, né, onde é proposta aí que os estudantes aí escrevam aí em duplas, né, uma reportagem. Então, eles vão partir aí de textos escritos, né, que devem ser compartilhados entre eles aí para a realização de uma revisão, né, posteriormente, após a escrita, e uma reescrita, se necessário. Então, é recomendado aí que eles sigam, né, essas comandas aí da atividade, né, e que as respostas dadas às atividades, elas sejam discutidas com a turma, né, observando aí os elementos, os pontos mais importantes das respostas. E é possível também coletar aí dados, né, relativos às respostas dadas pelos estudantes e avaliar, né, acerca dos objetivos propostos, além de poder avaliar também a progressão, a retomada das habilidades necessárias para a concretização dos estudos, perdão. É aquele movimento, né, num planejamento intencional. Ação, reflexão, ação. Será que o meu estudante está aprendendo? Será que todo o ensinamento ele foi fundamental? Ele precisa de alguma intervenção? Então, pensar nessa mediação, ela é fundamental. Então, sintetizando aí os estudos relativos a essa análise linguística e semiótica, né, nós vamos pensar aí, conforme a BNCC, né, na página 80, ela nos diz o seguinte, né, que o eixo da análise linguística e semiótica, ela envolve os procedimentos e estratégias metacognitivas, de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e de produção de texto, sejam eles orais, escritos, multissemióticos, e também das materialidades dos textos que são responsáveis pelos seus efeitos de sentido, seja aí no que se refere às formas de composição do texto, né, que são determinadas pelos gêneros, sejam eles aí orais, sejam eles aí escritos, multissemióticos, e também pela situação de produção, né, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, aí como forte impacto nos efeitos de sentido. Então, assim, quando nós falamos, né, no que diz respeito à linguagem verbal, oral e escrita, e também aí as formas de composição dos textos, né, que dizem respeito aí à coesão, à coerência, à organização da progressão temática desses textos, onde elas são influenciadas pela organização, né, típicas aí da forma composicional, e também dos gêneros em estudo, né, em especial aqui nós temos uma reportagem. Por fim, nós chegamos agora no nosso terceiro momento formativo, onde nós iremos sugerir uma proposta, né, de metodologia ativa com enfoque aí na gestão da sala de aula, a ser discutido no planejamento da ATPC na unidade escolar. Então, nós trazemos, né, para vocês aí como uma ideia, né, de metodologia, a rotação por estações, né, e para os organizadores, né, tanto a Lília Bacic como o Adolfo Tanzi Neto e também o Fernando Melo Trevisani, no livro Ensino Híbrido, né, Personalização e Tecnologia na Educação, a metodologia rotação por estações, ela deve ser organizada em grupos, né, porque vai permitir que o professor possa fazer a mediação de uma forma mais próxima, né, e o que também vai garantir aí um acompanhamento mais eficaz para que os estudantes com maiores dificuldades eles consigam
sentir pertencentes nessa aprendizagem e possa aí também estar aprendendo. Então, os autores, eles afirmam que os usos dos recursos pedagógicos, né, didáticos e também tecnológicos, podem ser aí os vídeos, os celulares, né, os computadores, as leituras. Também o professor pode fazer uso aí do trabalho individual ou até mesmo do trabalho colaborativo. E nesse sentido, favorecer aí a personalização do ensino, né? Pois, como nós sabemos, nem todos os estudantes, eles aprendem da mesma forma. Então, após a realização dessas atividades, né, a proposta em uma estação, os estudantes, após um determinado tempo, previamente aí combinado, né, com a turma, eles passam a troca dessas estações, né, a troca desses grupos. E esse revezamento, ele vai continuar até que todos, né, os grupos tenham passado aí pelas diferentes estações. A metodologia estação por estações, rotação por estações, ela não se restringe somente à sala de aula, né? Ela também traz aí algumas possibilidades de usar outros espaços aí na escola. Então, alguns espaços aí que são poucos explorados, eles podem aí ser utilizados, né? Nós vamos pensar aí nas práticas pedagógicas realizadas fora da sala de aula. Onde elas podem substituir aí alguns modelos tradicionais pela implementação de outros mais adaptáveis, né, ao mundo contemporâneo. Então, essa metodologia, ela pode imprimir um processo de ensino-aprendizagem mais significativo, né? O Sabala, ele fala que um professor, ao se esforçar em ver a sala de aula como um espaço de aprendizagem diferente daquele para a qual ela foi projetada, ela está provocando aí uma pequena disrupção, né, no modelo atual de ensino, né? E nesse sentido, a sala de aula é um dos principais instrumentos com os quais nós contamos aí para desempenhar a nossa tarefa de educadores. Aqui nós trazemos, né, um modelo, né, um plano de aula com rotação por estações, né? E este plano, ele traz aí, né, ele foi adaptado em um dos exemplos aí do livro, né, Ensino Híbrido por Personalização e Tecnologia na Educação, e os organizadores, eles destacam, né, que além da organização das atividades, os elementos, eles são importantes para a construção de um planejamento intencional. Então, alguns elementos são importantes, né, ao elaborar esse plano. Nós vamos pensar aí o nome do professor, a disciplina, né, que está trabalhando aí com a rotação por estações, a quantidade de aulas, né, a quantidade de alunos, os objetivos da aula, o tema das aulas, a personalização. Então, aí são elementos fundamentais. Depois também, né, destaca-se aqui os recursos utilizados aí no planejamento dessa aula, né, que esses recursos podem ser tanto tecnológicos como os recursos impressos, né? Nós vamos pensar aí no acesso à internet, na utilização de um computador, na utilização de celulares e também aí em materiais impressos, né? Uma estação aí, ela pode contemplar aí livros, jornais de pesquisa, revistas, né? Onde os alunos consigam aí consultar, ler algumas reportagens, algumas canetas, marca-textos, borracha. Então aí são alguns recursos, né? Alguns materiais possíveis de ser utilizados, né? Os espaços, né? Pensar aí na definição, né? Quais espaços serão utilizados aí ao trabalhar, né? Com essa rotação por estações. Então, nós vamos pensar aí, eu vou trabalhar as estações dentro da sala de aula, eu posso trabalhar no pátio, na quadra, né, embaixo de uma árvore, ou até mesmo na sala de informática, entre outros espaços aí da escola, né. A duração dessas atividades, né, e o papel tanto do estudante quanto do professor, né, esses papéis, eles precisam estar definidos, né, quais os papéis que cada sujeito irá desenvolver, né, durante aí essa atividade, né? O professor, ele será o mediador, nós teremos aí a presença
de alunos aí que vão estar à frente, né, no momento de estar trabalhando essas atividades. Então, discutir com a turma os papéis, tanto do professor como do aluno, é fundamental, né, porque pode gerar neles a confiança e também, né, causar aí a mediação do professor, além de atribuir aí responsabilidades na hora deles produzirem os trabalhos escolares. Até mesmo porque, né, nós preparamos os alunos para viver em sociedade. E na sociedade eles vão viver aí com diferentes grupos, né? E por fim, aí a avaliação das atividades, né? Como nós sabemos, nós somos avaliados a todo momento, né? Então, essa avaliação de uma forma clara, fazer com que observem os objetivos, ela é muito importante, né? Então, esses objetivos, eles precisam estar claros, né? E esse processo é um processo contínuo, né, de avaliar as atividades desenvolvidas durante o conjunto de estações. Então, é fundamental realizar algumas anotações, né, mediante as observações não somente relativas ao cumprimento das tarefas, mas também aquelas relativas à autonomia, ao engajamento, à colaboratividade, né, à realização de pesquisa, aos posicionamentos críticos, né, a ter empatia pelo outro, entre outros aí aspectos a ser considerados. A avaliação, ela vai permitir desenvolver a personalização em relação aos estudantes para que eles consigam alcançar os objetivos esperados para determinadas tarefas em cada estação. Então, essa coleta de dados, ela é fundamental, que vai permitir ao professor pensar o quanto cada estudante deve aprender, né? E também pensar que ninguém fique para trás, né? Todos precisam aprender, né? E também saber aí que nós temos aí sala heterogênea, onde cada um ele aprende de uma forma. E essa personalização a partir da rotação por estações aí é uma boa dica, né? Uma boa sugestão aí para trabalhar com os estudantes. Por fim, nós chegamos aí no desdobramento para a TPC da escola, né, o momento onde você se reúne com os seus pares para analisar essa formação e também pensar de que maneira as sugestões aqui apresentadas, elas poderão ser instrumentos de orientação para o planejamento na TPC. Então, nós sugerimos algumas etapas, né, são 3 etapas, e na primeira etapa, nós sugerimos reunir com os seus pares, né, para discutir as sugestões apresentadas nessa formação, refletir de que maneira os conteúdos relativos a letramento e análise linguística e semiótica podem contribuir para o planejamento da sequência de atividade 3. Numa segunda etapa, selecionar as aulas da sequência de atividade 3, que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com os seus estudantes, analisar a possibilidade de uso da metodologia rotação por estações com os anos finais, né? Articular os processos de leitura e escrita de forma interativa, tendo os estudantes como centro da aprendizagem, e também na terceira etapa, elaborar o planejamento na TPC, observando aí se as sugestões acerca do trabalho com habilidades essenciais e os seus respectivos objetos de conhecimento, eles possibilitam fortalecer aí a transversalidade da leitura e da escrita, sempre promovendo aí a interação e a integração entre os estudantes e os professores, né, e vice-versa. E a sistematização, né, da nossa formação, né, o que vimos no encontro de hoje, né? Nós revisitamos aí os aspectos teóricos apresentados na formação de etapa, sobre o tema central letramento, com enfoque de análise linguística e semiótica. Nós relacionamos aí o tema central letramento com as atividades, a sequência de atividade 3 do material Aprender Sempre, tendo como base a análise linguística e semiótica, e por fim nós sugerimos aí a metodologia ativa com foco na organização da gestão da sala de aula, para fomentar as ações de desdobramento na TPC da escola, né? Já visto aí que nós sugerimos aí a rotação por estações. E por fim, né, nós chegamos aí nas referências, né? Ao longo dessa formação aí nós fomos discutindo o processo formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, e aqui, né, estão apresentadas as nossas referências utilizadas para a construção dessa formação, e elas são deixadas aqui com o intuito, né, de que vocês possam aprofundar os estudos a respeito da temática. Tenham
um excelente trabalho, né, de ATPC na unidade escolar, e espero ter contribuído aí com a formação, né, com o planejamento, né, para que a aprendizagem ela chegue até os estudantes e eles consigam aprender. Muito obrigada e até a nossa próxima formação.